Jonas Varela na internet, no YouTube. Se inscreva no nosso canal, acompanhe nossos vídeos. Agradecemos sua audiência, seu carinho, sua atenção. Hoje nós continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, no 21º livro, livro número 21 do Novo Testamento da Bíblia Sagrada, primeira carta de São Pedro. Um lar para quem não tem casa. Nós continuaremos hoje a leitura da primeira carta de São Pedro no seu capítulo 4. Em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos no capítulo 4 são, vamos ver aqui, capítulo 4, vamos ver, 19 versículos, né? 19 versículos. Vamos para a leitura do capítulo 4. Primeiro tópico: ruptura com o pecado. Uma vez que Cristo sofreu na carne, vocês também devem estar armados com esta convicção: aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado a fim de viver o resto de seus dias guiado pela vontade de Deus e não por paixões humanas. Vocês passaram muito tempo vivendo conforme o estilo pagão, entregues a uma vida de dissolução, cobiça, embriaguez, comilanças, bebedeiras e idolatrias abomináveis. Agora os outros estranham que vocês não se entreguem à mesma torrente de perdição e por isso os cobrem de insultos. Mas eles terão de prestar contas disso àquele que em breve há de julgar os vivos e os mortos. Porque o Evangelho foi anunciado também aos mortos, a fim de que eles vivam pelo Espírito a vida de Deus, depois de receberem na sua carne mortal a sentença comum a todos os homens. Segundo tópico: espera ativa. O fim de todas as coisas está próximo. Sejam, portanto, moderados e sóbrios para se dedicarem à oração. Sobretudo, conservem entre vocês um grande amor, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Pratiquem a hospitalidade uns com os outros, sem murmurar. Cada um vive de acordo com a graça recebida e coloquem-se a serviço dos outros como bons administradores das muitas formas da graça que Deus concedeu a vocês. Quem fala seja porta-voz de Deus. Quem se dedica ao serviço, faça com as forças que Deus lhe dá, a fim de que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, ao qual pertencem a glória e o poder para sempre. Amém. Terceiro tópico: fiéis ao caminho de Jesus. Amados, não fiquem alarmados com o incêndio que se espalha entre vocês para prová-los, como se estivesse acontecendo algo estranho no meio de vocês. Ao contrário, alegrem-se por estarem participando dos sofrimentos de Cristo, para que vocês também se alegrem e exultem ao se revelar a glória dele. Felizes de vocês quando forem insultados por causa do nome de Cristo. Isso significa que o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Que ninguém de vocês sofra por ser assassino ou ladrão, malfeitor ou delator. Todavia, se alguém sofre como cristão, não se sinta envergonhado, ao contrário, glorifique a Deus por levar o nome de Cristo, por o nome de cristão, repetindo. Não se sinta envergonhado, ao contrário, glorifique a Deus por levar o nome de cristão, né? De fato, chegou a hora do julgamento e está começando pela casa de Deus. Se o nosso julgamento é o começo, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus?
Se com dificuldade o justo consegue salvar-se, em que situação ficam o ímpio e o pecador? Portanto, aqueles que sofrem de acordo com o projeto de Deus põem sua confiança no Deus Criador, praticando o bem. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades. Vamos explicar pelas explicações do capítulo 4, em todos os seus 19 versículos, explicando o capítulo 4. Né? Vamos aqui. Em todo o capítulo 4 transparece a mentalidade apocalíptica, isto é, a convicção de que se aproxima o fim dos tempos, quando se dará a luta final entre o bem e o mal, a vitória definitiva do bem e o julgamento de Deus sobre os homens. Essa expectativa provoca a firme resistência daqueles que são perseguidos por não quererem se deixar levar pelo mal. Eles se engajam na luta pelo bem para poderem participar da vitória final e se apresentar como testemunhas fiéis no julgamento. Para o cristão, essa última etapa da história se iniciou com a ressurreição de Jesus Cristo. O exemplo para a resistência contra o mal é Jesus, que sofreu na carne e por isso, ressuscitado, já participa da glória do Pai. Aquele que se mantém na prática do bem rompe com os projetos de morte e se engaja no projeto de Deus. Por isso, como Jesus sofre na carne, não é aceito por aqueles que insistem em manter o jogo da morte nas relações humanas. Mas a resistência continua motivada pela esperança de que o tempo é breve e o julgamento está próximo, tanto para os vivos como para os mortos. E os justos que deram o testemunho e já morreram, também eles serão confrontados com o Evangelho e terão a vida de Deus. Diante da iminência do fim dos tempos, Pedro ressalta a sobriedade pela qual o cristão reconhece que tudo aqui é passageiro. Em seguida, mostra que essa esperança não deve levar à passividade, mas à prática do bem, ao amor constante e intenso. A hospitalidade se apresenta como prática importante, principalmente para quem vive em terra estrangeira. Por fim, fala dos carismas, destacando o anúncio da palavra de Deus e o serviço. As primeiras comunidades cristãs têm que manter sérias lutas para testemunhar o Evangelho nas repressões e perseguições deve-se ter em vista a fidelidade ao caminho de Jesus, que, embora inocente, também foi perseguido e morto pelas estruturas de uma sociedade injusta. O tempo de provações é visto como julgamento de Deus, pois aí se manifesta a verdade tanto dos justos como dos injustos. Em meio à luta, os cristãos permanecem firmes porque confiam na justiça de Deus, que é o Senhor da história. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Concluímos hoje aqui no nosso capítulo de hoje a leitura do capítulo 4, em todos os seus 19 versículos e as explicações do mesmo na primeira carta de Pedro, 21º livro número 20 do Novo Testamento na Bíblia Sagrada. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura da primeira carta de São Pedro, no seu capítulo 5. Né? Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades e até lá.